Ora, muito bom dia. Quero começar por felicitar a organização deste terceiro Fórum Anual Europeu de Saúde Preventiva e Epigenética, na pessoa da doutora Paula Mota, que me fez o desafio para neste fórum falar um pouco de cancro. Sendo o cancro uma patologia tão complexa pela sua abrangência, pelas comorbilidades que tem associadas, considerei importante partilhar convosco uma visão global e também as iniciativas europeias que se estão a dar início neste momento. O cancro é atualmente responsável por uma em cada 6 mortes a nível mundial. Mais de 14 milhões de pessoas anualmente desenvolvem cancro, valor que se estima subir para mais de 21 milhões de pessoas em 2030. A taxa de incidência desta patologia é bastante mais elevada nos países de baixa e média renda, portanto, ao que chamamos os países menos desenvolvidos, e o acesso, por sua vez, aos serviços de saúde nestes países é também muito inferior àquilo que é desejável. Portanto, em termos de acesso, enferma logo, atrasando o diagnóstico precoce, com reflexo no tratamento e no prognóstico. Sabemos que o diagnóstico precoce em qualquer patologia é fundamental. Quando falamos de cancro, ele tem um valor ainda, um valor maior pela complexidade que esta patologia tem associada. Neste caso, achei importante partilhar convosco esta diferença existente entre a taxa de incidência e a taxa de mortalidade, mas começando pela taxa de incidência e com a definição sempre deste horizonte temporal, a taxa de incidência de novos casos em 2020 e o que se perspectiva para 2040. E os números deixam-nos realmente perplexos. A taxa de incidência de novos casos em 2020, em ambos os sexos, considerando ambos os sexos e em todas as idades, era de 19,3 milhões e em 2040 estima-se que seja de 30,2 milhões. Quando desagregamos esta taxa por sexo masculino e feminino, temos que no sexo masculino tínhamos uma taxa de incidência de novos casos de 10,1 milhões e que passará para 16,4 milhões em 2040. No sexo feminino, o aumento é igualmente elevado, passa de 9,23 milhões de novos casos para 13,9 milhões em 2040, cerca de 14 milhões de casos. Portanto, são aumentos, na realidade, muito significativos. Mas importante é também percebermos como é que isto se passa. Uma coisa é em termos de novos casos, mas depois como se passa, no seu último, a taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade em ambos os sexos também, em 2020 e para todo o tipo de cancro, era de cerca de 10 milhões e que se perspectiva para um aumento de 16,3 milhões em 2040. Desagregando, o sexo masculino tinha uma taxa de 5,5 milhões de mortos e que se perspectiva para 2040 uma taxa de mortalidade de 9,2 milhões. Relativamente ao sexo feminino, ela passa de 4,43 milhões de taxa de mortalidade para 7 milhões em 2040. Igualmente importante, se a diferença de sexo é importante e estes números gerais são importantes, importa também termos uma visão global do que se passa no mundo e que nos deixa realmente preocupados. Quando nós analisamos os dois tempos, o que se passou em 2020 e o que se estima que irá acontecer em 2040, a taxa de incidência dá-nos que pensar e dá muito para refletir. Mas então a África tem tido um aumento de novos casos assustador. E o que se perspectiva é um aumento de cerca de mais de 90% de novos casos em 2040. É muito.
os outros também aumentam, mas na realidade a África deixa-nos aqui com um aumento que temos que pensar quais os fatores que têm de ser combatidos nestes povos e que pode ajudar a que consigamos diminuir a taxa de novos casos, porque temos a Ásia também com um aumento de 59% em 2040, mas África, e quem conhece a África, alguns conhecerão, existem condições que se calhar todos nós podemos contribuir para as melhorar, mas a nível das grandes instituições e a nível das tutelas dos diferentes países, acho que todos têm um papel importante e alguma coisa a dizer, porque desde dos baixos níveis de literacia, portanto o fator educacional, o fator socioeconómico, estamos a falar de países de baixa renda, com um impacto a nível económico muito diminuto. Portanto, deixo-vos para pensar que quase 90% em 19 anos é na realidade muito o número de novos casos. Mas quando analisamos a taxa de mortalidade, ela ainda é mais assustadora. Ela sobe em todo o lado, de 2020 para 2040, mas focamos-nos novamente em África. E o aumento é de cerca de 93%. É muito. Alguma coisa tem de ser feita nestes países, tem de haver uma ação imediata de todas as organizações nacionais e internacionais, ONGs, alguma coisa tem de ser feita para combater os muitos problemas que estes países africanos têm. Quando nós fizemos uma análise dos novos casos em 2020, e para ressaltar as patologias mais importantes, por isso é que falamos do cancro de uma forma geral, ressalta-nos aqui a patologia mamária, o carcinoma da mama com a maior taxa de incidência, e depois também de novos casos, e depois o carcinoma do pulmão. Isto face a uma população global, face a um número de novos casos que é assustador, face ao número de taxa de mortalidade que é igualmente assustadora por estes números que vos deixo aqui. Os novos casos relativamente ao sexo feminino e masculino, a ideia aqui é perceber que há patologias que afetam mais o sexo feminino e, como não podia deixar de ser, o carcinoma mamário assume aqui a primeira linha. A par do sexo masculino, o carcinoma do pulmão e também, logo seguido, do carcinoma da próstata. Na mulher, o carcinoma do pulmão também tem algum significado, mas porque também quer a mama, quer o pulmão, são patologias que metastizam muito e, portanto, o cancro do pulmão metastiza, o cancro da mama, aliás, metastiza para o pulmão. Portanto, são coisas que estão aqui de certa forma ligadas. Mas é importante que se fique com esta ideia. Na mulher, a grande percentagem de carcinoma é o carcinoma da mama e no homem o pulmão, seguido do carcinoma da próstata. Quando nós verificamos o top 10 destas incidências, temos o carcinoma da mama em primeiro lugar e depois seguido então do carcinoma do pulmão e também o carcinoma da próstata. Na realidade, a Organização Mundial de Saúde já identificou o cancro como um problema prioritário de saúde pública. É, na realidade, um problema de saúde pública por todas as comorbilidades que tem associada esta patologia. O cancro da mama é responsável por 1 em cada 6 mortes por cancro em mulheres, de acordo com as estatísticas que vos mostrei e que são recentes, são do passado dezembro de 2020, e que vai superar o número de diagnósticos de cancro do pulmão a nível mundial. Então, a iniciativa global da OMS é desenvolver estratégias sobre como reforçar os sistemas de saúde para o diagnóstico e tratamento, mas assente em 3 pilares que consideram fundamentais. E quem estuda estas patologias, nomeadamente o cancro, sabe que elas são fundamentais para a definição de qualquer estratégia. A promoção da saúde, o diagnóstico precoce
para chegarmos mais rapidamente à terapêutica, o tratamento, recuperação e a reabilitação. E esta é a iniciativa global da OMS que pretende desenvolver estratégias para reforçar os sistemas de saúde. Uma das metas da Organização Mundial de Saúde é reduzir a mortalidade provocada por cancro de mama em cerca de 2,5% por ano até 2040, o que se estima que irá salvar cerca de 2,5 milhões de vidas. A taxa de sobrevivência é de 80% na maioria dos países, mas estas taxas não são iguais, aliás, são significativamente inferiores nos países menos desenvolvidos. Aquilo que falámos atrás, nos países de baixa renda. É de tal forma importante falarmos desta temática do cancro que a Comissão Europeia desenvolveu o Plano Europeu de Luta contra o Cancro 2021 e que tem vindo a desenvolver e que foi divulgado no passado mês de fevereiro. E este Plano Europeu elenca 10 grandes medidas, mas antes disso faz-nos também um certo historial que diz que em 2020 2,7 milhões de pessoas da União Europeia foram diagnosticadas com esta doença, com um carcinoma, das quais resultaram, imaginem, quase 50% de óbitos, 1,3 milhões de óbitos. É uma patologia que merece muita reflexão de todos, não só dos Estados-membros, mas de todo o mundo. E então, relativamente a alguns países, uma reflexão e acarinhar todas as medidas que se possam desenvolver. Prevê-se que o número de vidas perdidas devido ao cancro aumente de 24% até 2035, tornando-se então a principal causa de morte da União Europeia. Estima-se também que o impacto económico global do cancro na Europa seja superior a 100 mil milhões de euros por ano. Em tudo a economia anda de braço dado e na saúde não foge à regra. As nossas instituições, os financiamentos são sempre insuficientes no setor da saúde. Leia-se que a rúbrica mais onerosa em qualquer organização é a que se prende com os vencimentos, logo seguida do medicamento. E o medicamento realmente tem aqui um impacto económico muito grande no tratamento destes doentes. Daí que, e não só com os doentes do cancro, com os doentes, por exemplo, do VIH e SIDA, com os doentes agora com tudo o que é antirretroviral. Mas com o doente do cancro, obviamente, tem aqui, e com outras patologias, obviamente. A segunda rubrica mais onerosa nas instituições, a nível financeiro, e estamos a falar do impacto económico, é o medicamento. Por isso, aproveitar muitas vezes, e muitas instituições o fazem, os ensaios clínicos, que são desenvolvidos com toda a segurança e que um grupo de doentes é tratado com a melhor tecnologia a nível de dispositivo, a nível de medicamento e que alivia um bocadinho este ónus nas organizações. O plano de luta contra o cancro visa sensibilizar de forma a eliminar os principais fatores de risco, como o tabagismo, o consumo nocivo de álcool, a obesidade, a falta de exercício físico, a exposição à poluição, às radiações e a uma série de agentes infecciosos que podem provocar o cancro. Terá também ainda este plano em conta fatores determinantes na saúde que incluem a educação, o fator socioeconómico, questões de género e empregabilidade. São estes fatores também que nós temos de ter e acarinhar com o que se passa em África. As condições socioeconómicas, as condições de educação, as condições de saneamento básico, de resto, tudo o que é básico para estes países de baixa renda. Todos estes fatores que falámos, acresce a pandemia, que desde 2020 afetou a prestação de cuidados. E afetou a prestação de cuidados no doente oncológico, desde a prevenção ao tratamento e depois ao seu seguimento, ao follow-up, mas afetou gravemente grupos mais vulneráveis da sociedade e não só estão incluídos neles os doentes oncológicos, mas os idosos, a pobreza
pessoas com baixos rendimentos, a dificuldade de acesso. A pandemia veio também dificultar estes grupos mais vulneráveis da nossa sociedade. Desde o seu início, o número de diagnósticos de cancro diminuiu. E vocês acreditam que tenham diminuído? Não. Prevê-se que num futuro próximo, haja um aumento de casos desta doença, porque quando fomos confrontados com a paragem da atividade assistencial, quer de consulta, quer de cirurgia, nunca descurámos os casos oncológicos. Portanto, o doente oncológico tem cirurgia programada, continua a ser operado. Todos os casos urgentes continuaram a ser operados e a ter consulta. Mas, onde é que falhamos? Todos nós nos focámos na pandemia, tínhamos de abrir camas, fechar camas e abrir camas para estes doentes e falhámos todos no diagnóstico precoce. Por isso, há aqui uma diminuição, mas não é real. E porque vai haver um aumento futuro de casos desta doença quando as coisas estiverem mais calmas. E estamos cá todos juntos para tentar ir ainda a tempo de resolver muitas das situações. A Comissão Europeia definiu então estas 10 iniciativas que são 10 grandes metas que visam prometer, que têm como visão prometer a luta contra o cancro, e que a primeira iniciativa é lançar no decorrer deste ano um novo centro de conhecimento sobre o cancro, no âmbito de um centro comum de investigação, para ajudar a coordenar várias iniciativas científicas e técnicas relacionadas com o cancro a nível da União Europeia. Veja-se a necessidade de partilha de conhecimento. Nós só geramos valor, e valor leia-se aqui novo conhecimento, se partilhamos o conhecimento, difundimos esse conhecimento e geramos novo conhecimento. E esta é uma iniciativa e é muito importante que isto aconteça. Este centro de conhecimento vai funcionar também como intermediário de conhecimentos, vai divulgar as boas práticas, vai formular orientações para a concepção e implementação de novas ações no âmbito do plano de luta contra o cancro. Vai contribuir também para a iniciativa europeia de imagiologia oncológica, um espaço europeu de dados de saúde e de investigação que vai ser levado a cabo no âmbito da missão contra o cancro. A segunda iniciativa, então aqui é a imagiologia oncológica, que está com uma data prevista de lançamento este projeto em 2022 e tem um objetivo major de desenvolver um atlas, um grande atlas europeu de imagiologia do cancro, com possibilidade de acesso a imagens devidamente anonimizadas por todo o ecossistema de hospitais públicos e privados, todo o setor público e privado e todos os seus players com acesso a este grande atlas, investigadores, inovadores, médicos, profissionais de saúde. Vai dar seguimento à proposta de criação do Espaço Europeu de Dados em Saúde e vai envolver novas instalações, quer de ensaio e experimentação, que também está prevista a sua criação para ligar dados e ferramentas como a computação de alto desempenho e a inteligência artificial, incluindo aqui também parâmetros de referenciação para os algoritmos de rastreio do cancro. Não posso deixar de vos referenciar a importância da computação de alto desempenho e da inteligência artificial e do papel que têm no desenvolvimento dos equipamentos. Falo muito concretamente nos equipamentos de imagem. Estes algoritmos que são colocados nestes equipamentos vai permitir ao clínico visualizar não só o que o colega prescreveu e a suspeita que tem sobre aquele doente, mas vai mais além. Por exemplo, no cancro da mama, muitas vezes a acuidade diagnóstica pode ser ótima dos equipamentos, mas falha por qualquer momento, por qualquer motivo, ou porque são de tamanho tão pequeno que não são visíveis, as microcalcificações, e vai a indicação para o médico avaliar o nódulo, um lipoma, e estes algoritmos vão permitir ver as microcalcificações, muitas coisas que não foram detectadas. Portanto, aqui a inteligência artificial tem
tem um papel, tal como a robótica e toda esta computação, no desenvolvimento destes equipamentos de imagem que nos vão permitir fazer um melhor diagnóstico para estes nossos doentes, para os doentes com cancro. É baseada em polos de inovação digital, esta iniciativa, e vai contribuir para o desenvolvimento de uma medicina personalizada. Hoje fala-se muito em cuidados personalizados ao doente e terapias personalizadas ao doente, mesmo a nível do medicamento. E também o apoio de soluções inovadoras, assegurando uma maior precisão, uma maior fiabilidade de diagnósticos minimamente invasivos e o acompanhamento dos tratamentos. Realce novamente esta partilha de conhecimento, porque só geramos novo conhecimento se realmente partilharmos, disseminamos aquilo que sabemos, vamos gerar valor e vamos gerar mais conhecimento. E é isto que se pretende com estas iniciativas da União Europeia. Quem já conhece o Plano Nacional de Vacinação de 2020 não vai estranhar esta iniciativa da União Europeia, que é alargar a vacinação de uma forma sistemática a raparigas e rapazes com o vírus do papiloma humano, com o objetivo de eliminar o cancro do colo do útero, mas também outros cancros causados pelo vírus do papiloma humano. O objetivo então é vacinar pelo menos 90% da população-alvo, das raparigas da União Europeia, portanto das jovens, que há um horizonte temporal em que elas são, que está devidamente avaliado no Plano Nacional de Vacinação, que tem de ser cumprido, e aumentar significativamente a vacinação aos rapazes até 2030. A quarta iniciativa é a apresentação de um programa de rastreio do cancro, apoiado também pela União Europeia, para ajudar, no fundo, os Estados-membros, que fazem parte desta União Europeia, a garantir que seja proposto um rastreio a 90% da população elegível para rastreio do cancro da mama, do colo do útero, do colo retal até 2025. Este programa terá o apoio financeiro da União Europeia e vai procurar obter melhorias em 3 áreas nobres: no acesso, na qualidade e no diagnóstico. A importância dos rastreios, sublinho, é fundamental, no entanto, é preciso medi-los. E tem havido muitos rastreios, uma campanha grande de rastreios, que têm um impacto económico na economia da saúde, mas que depois se traduzem em muito pouco de outcomes, de resultados. E quando eu faço um rastreio, eu quero, o meu grande objetivo é transformar os meus inputs em outputs, tenho de dar a conhecer isso. Portanto, é fundamental realmente esta quarta iniciativa. A quinta iniciativa é, no fundo, interligar os Centros Nacionais Integrados do Cancro, reconhecidos em cada Estado-membro. Vejam o que se vai gerar de conhecimento, de novo conhecimento, e a forma como nós podemos ajudar a combater o cancro a nível mundial. Aqui, porque tudo porque a Comissão Europeia não trabalha sozinha, trabalha com a OMS, com a OCDE, portanto, tudo o que for desenvolvido a nível da Europa pode ser impactante para outras organizações. E isto é uma coisa que está preconizada para ser desenvolvida até 2025. Vai simplificar a realização de diagnósticos e tratamentos de qualidade, apoiando a formação, que é fundamental, a investigação, os ensaios clínicos em toda a União Europeia, e esta colaboração transfronteiriça vai melhorar o acesso a diagnósticos e a cuidados de saúde de elevada qualidade e a tratamentos inovadores mais recentes. Falei há pouco e reitero que a importância de nós conseguirmos incluir vários doentes nos ensaios clínicos permite que estes doentes sejam tratados com o melhor medicamento, um medicamento mais inovador e com uma coisa que vai tirar esses ónus de despesa à instituição. Portanto, é uma situação de ganha-ganha, todos ganhamos, e aqui nós queremos que ganhe o nosso doente. Esta iniciativa pode ainda contribuir para a mobilidade dos doentes, garantindo tratamentos mais adequados a patologias mais complexas dentro da União Europeia, e então vai ser traçado um novo projeto, que é o Mapa Europeu das Capacidades e Competências para o Tratamento do Cancro,
e vai identificar, de certa forma, vai ajudar a identificar e a partilhar as diferentes capacidades e competências que estão disponíveis na União Europeia. Relativamente ao cancro da mama, e poderíamos falar só de cancro da mama ou cancro do pulmão, ele tem muitas especificidades. E relativamente, por exemplo, ao carcinoma ductal in situ, com este mapa europeu, nós podemos perceber que dentro daquela criação de centros integrados de combate ao cancro, que nós temos o hospital A, B ou C, que tem maior competência pelo número de doentes que têm tratados, ou então temos aqui os nossos vizinhos espanhóis, temos França, temos os países que fazem parte da União Europeia, onde existe um grupo de profissionais que têm maior capacidade e maior competência porque se dedicaram e especializaram mais naquela área. Portanto, é de certeza uma mais-valia todas estas iniciativas. A prestação de cuidados com maior qualidade, a redução da desigualdade da União Europeia. Nós não podemos tratar doentes com cancro de primeira e doentes com cancro de segunda. Portanto, temos de reduzir as desigualdades. E nós sabemos que o acesso pode causar uma desigualdade. Nós temos mais acesso do que quem vive no interior. Portanto, esta redução da desigualdade é um fator que também está na mesa e que integra uma das iniciativas deste plano, garantindo que os doentes vão beneficiar do acesso tanto ao diagnóstico como ao tratamento, mas perto da sua área de residência. Portanto, melhorar o acesso a este doente é fundamental. A este doente, aos cuidadores formais e informais e à sua família. O plano da luta contra o cancro vai procurar garantir que pelo menos 90% dos doentes elegíveis tenham acesso a estes centros até 2030. Portanto, vejam que temos um longo caminho ainda pela frente para percorrer e todos nós podemos dar os nossos inputs e dar o nosso contributo. A sexta iniciativa é referente ao diagnóstico e tratamento de cancro para todos, que é para lançar até ao final deste ano e vai ajudar a melhorar novamente o acesso a diagnósticos e tratamentos inovadores contra o cancro. Vai utilizar tecnologia para obter perfis genéticos rápidos e eficientes das células tumorais e vai permitir a estes centros oncológicos partilhar estes perfis de cancro e aplicar abordagens de diagnóstico e terapêuticas idênticas ou semelhantes para doentes com perfis de cancro comparáveis. Nós só podemos fazer isto, aliás, em qualquer investigação que façamos, nós só podemos comparar o que é comparável e aqui vamos agrupar os doentes, portanto temos aqui, quando nós falamos de cancro é tão abrangente, temos de falar de epidemiologia, temos de falar de estudos epidemiológicos e aqui temos estudos de corte. Vamos agrupar estes doentes com esta semelhança a nível de patologia também para os tratarmos e obter estes perfis genéticos de forma célere para os tratarmos com maior celeridade também. A iniciativa vai contribuir, numa última análise, para otimizar o diagnóstico, o tratamento do cancro e reduzir a desigualdade no acesso à medicina personalizada, aos cuidados personalizados no utente, nos cuidados oncológicos, para grande benefício dos doentes. Portanto, todas estas medidas tendem a beneficiar os nossos utentes, porque o utente tem de estar, quer no doente com cancro, quer em qualquer outra patologia, o doente entra na nossa instituição e o doente tem de ser o centro do sistema. E deixemos-nos das coisas. Sabemos que muitas vezes isto não é bem assim, mas temos de mudar a mentalidade. Vivemos novos paradigmas e a saúde vive um novo paradigma. Nós temos de ter o doente no centro do sistema, nós temos, desde que o doente entra, tratá-lo com a melhor tecnologia, para que ele saia e retome a sua vida de uma forma célere, com menores custos, quer custos diretos, que têm a ver com os custos da instituição, quer os custos indiretos, que os dias de trabalho que perde, a sua inatividade profissional, tudo isso muitas vezes são os custos indiretos, são aqueles custos que nós falamos em economia da saúde e que não estão contabilizados. Portanto, em simultâneo esta iniciativa com o projeto da genómica, portanto tem a ver com a genética para a saúde pública, é uma iniciativa europeia para compreender o cancro na União Europeia,
e que deverá ser lançada também no âmbito da missão contra o cancro, proposta para ajudar a compreender o desenvolvimento desta doença e identificar os indivíduos de alto risco com esta patologia. Outra iniciativa que é fundamental para que nós possamos todos, em conjunto, ter um melhor desempenho quando falamos no doente oncológico. A oitava iniciativa vai lançar, o tema é Uma Vida Melhor para os Doentes Oncológicos. É uma iniciativa muito engraçada e muito interessante, que o objetivo é disponibilizar até 2022 um cartão digital. É um cartão personalizado, é voluntário a sua utilização, mas permite melhorar o acesso, ligar o doente aos profissionais de saúde para melhorar a comunicação e a coordenação no seguimento, no follow-up com o seu médico. Portanto, mais uma vez, a aposta no acesso, no melhorar o acesso nestes doentes. E a justificação para melhorarmos isto é que existem, ainda assim, não nos podemos iludir, mas existe um número de sobreviventes de cancro que aumenta todos os anos, felizmente, e que nos deixa felizes, sendo atualmente estimado em mais de 12 milhões na Europa. Este número inclui cerca de 300 mil sobreviventes de cancro pediátrico. E o cancro pediátrico e este doente oncológico pediátrico tem de merecer de todos uma reflexão conjunta, um unir de esforços e uma reflexão muito grande, porque o doente pediátrico, a maior parte deles nunca soube o que foi brincar, não conheceu a adolescência, mas e depois temos ainda a família. E famílias que se acabam por destruturar, que acabam sozinhas com estas crianças, porque mais que nunca o setor da saúde tem de estar de braço dado com o setor social. Portanto, há um número que deverá também aumentar substancialmente nos próximos anos. Embora esta seja uma razão para o otimismo, haver sobreviventes, e 12 milhões é realmente um número que nos deixa orgulhosos, no entanto, os sobreviventes, as famílias, os cuidadores podem eles próprios enfrentar desafios significativos. E estes desafios muitas vezes podem ser evitados, podem ser mitigados através de uma maior cooperação entre o sistema de saúde e a segurança social. O foco, portanto, o grande core business destas patologias, e aqui relativamente a este desafio que as famílias e os cuidadores enfrentam, e nós profissionais, o nosso foco não pode ser unicamente o tempo de vida. Nós temos de nos focar que, após o diagnóstico, nós temos de o nosso foco tem de ir além disto, tem de ir para a qualidade de vida no tempo de vida que esse doente tem. Portanto, não é só o tempo, mas a qualidade de vida. Os ingleses estudam isto já há muitos anos, o que eles chamam os QALY. Nós já estudamos isto também em Portugal, mas o nosso foco não pode dizer que ele tem uma taxa de sobrevivência de 5 anos, mas esses 5 anos são vividos com qualidade? É isso que nós temos de nos interrogar. O Plano Europeu da Luta contra o Cancro visa não só garantir que estes doentes oncológicos sobrevivem às suas doenças, mas também que vivem vidas uns mais longas que outras, mas de uma forma satisfatória, sem discriminação e sem obstáculos injustos, que muitas vezes se prende com o acesso aos serviços de saúde. A nona iniciativa está em decurso desde 2021, deste ano, que é o lançamento do registro das desigualdades no domínio desta patologia do cancro, que vai identificar as tendências, vai identificar as disparidades, as desigualdades em todos os Estados-membros. E a justificação para que isto aconteça, porque cada iniciativa foi pensada tendo uma justificação. É quando, como fazemos um trabalho de investigação, nós vamos justificar o tema desse trabalho. Aqui, esta iniciativa foi pensada nas desigualdades que podem ser no acesso aos programas de prevenção, nas taxas de detecção precoce, no diagnóstico, no tratamento, na sobrevivência e também nas medidas destinadas a melhorar a qualidade de vida dos doentes e de sobreviventes de cancro.
Observam-se ainda grandes discrepâncias. Não gosto muito de falar nestes assuntos, mas é verdade que acontecem discrepâncias ainda nas mulheres e mais persistentes, nas pessoas idosas, nas pessoas com deficiência, nos grupos vulneráveis e marginalizados, como pessoas de minoria racial ou étnica e em situações de pobreza. E esta iniciativa vai realmente melhorar as desigualdades. No fundo, a pandemia veio também travar algum trabalho que se estava a fazer. Nós dissemos que prejudicou em muito o doente oncológico na detecção precoce, mas prejudicou também estes grupos vulneráveis na nossa sociedade. A 10ª iniciativa está em decurso desde o início deste ano e que é ajudar as crianças com cancro. Felizmente que nós temos já muitos parceiros. Eu, como sabem, trabalho no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que agrega 6 hospitais com perfis assistenciais diferentes e temos um dedicado à criança. E temos muitos parceiros, muitos players da indústria e de outros mercados que nos têm permitido dar algum conforto às nossas crianças. E falando, por exemplo, noutro dos polos, que é onde eu estou atualmente, na maternidade Alfredo da Costa, dar alguma melhores condições e algum conforto às mães e àqueles recém-nascidos. E àqueles que, coitados, vão ficar por lá muito tempo, e estou a falar na neonatologia muito em concreto. Portanto, esta iniciativa visa ajudar as crianças com cancro, garantindo que beneficiam de um acesso rápido, mas um acesso de qualidade à detenção, à detecção, ao diagnóstico e ao tratamento e aos cuidados de saúde que são necessários prestar. E a justificação é que esta iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso ao diagnóstico precoce e a tratamentos de qualidade através da nova rede de Centros Nacionais Integrados, que é uma das medidas. Portanto, esta simbiose de conhecimentos vai, no fundo, estar na base de todas estas iniciativas. E através desta rede vai facilitar este acesso precoce. No caso da criança, há 2 casos que deixo para vocês refletirem. Quer na criança, às vezes a patologia mais grave é assintomática inicialmente, porque uma falta de apetite as crianças têm, muitas vezes são preguiçosas e não gostam do alimento A, B ou C. Uma febre está associada a uma virose, tem uma febre porque se é pequenino vem um dente, ou porque teve uma gastroenterite. Portanto, há sintomas que se confundem. Em investigação nós dizemos que são as hipóteses de confusão, não é? E que nós temos de as extrair. Aqui, quer na patologia pediátrica, oncológica, quer, por exemplo, na patologia da mama no homem, há muito menos casos de carcinoma de mama no homem que na mulher. No entanto, no homem, ela quando atinge é com muito mais severidade. Porquê? Porque ela é sintomática durante muito tempo. E quando se torna sintomática, o caso já está muito disseminado e já está com uma complexidade muito grande para se intervir, porque não se conseguiu intervir precocemente. Portanto, esta iniciativa tem este objetivo. Em 2020, não podemos deixar de realçar que mais de 15.500 crianças, quase 16.000 crianças e adolescentes foram diagnosticadas com cancro e destas resultaram 2.000 óbitos. É muito. Lembrem-se sempre que ninguém merece ser premiado com um cancro, mas lembrem-se que há crianças que não chegaram a saber o que era gatinhar, não chegaram a saber o que era andar, nunca brincaram, nunca foram à escolinha, nunca viveram a adolescência. E naqueles jovens há aqueles em que o cancro a vida lhes tirou. Portanto, é uma situação que temos de ter presente e que temos de acarinhar muito, todas elas. Mas nos muitos jovens, na pediatria e nos jovens adultos, o cancro prega-nos grandes partidas. Tipo de alguns carcinomas que às vezes estão ali naquele borderline e que não atingem já um adulto jovem com 20 anos
mas que atingiu e que pronto, ficou marcado e não conseguiu viver o resto da sua juventude, não conseguiu constituir família e, portanto, nós temos de acarinhar muito todas estas iniciativas, como temos de acarinhar o continente africano, que tem de ser motivo de preocupação para todos nós. O cancro é a principal causa de morte por doença nas crianças com mais de 1 ano de idade. E isto diz tudo. Eu coloquei aqui esta pirâmide. A pirâmide para mim tem um significado, para cada um de vocês terá outro. Porque todos nós, desde a base da pirâmide até ao topo, todos temos de estar envolvidos. Portanto, a par destas iniciativas, o programa contempla ainda o papel crucial dos familiares no apoio e na prestação de cuidados a doentes com cancro. Esta forma de prestação de cuidados implica muitas vezes esforços acrescidos na conciliação da atividade profissional e prestação de cuidados ao doente com elevado impacto financeiro e humano. E aqui de realçar os cuidadores informais. Porque muitas vezes esta conciliação que não lhes é possível pelas características do seu emprego, fá-los prescindir de parte do seu horário e quando se prescinde de parte do horário, prescinde-se também de parte do vencimento. E é preciso olhar para isto com um olhar atento. E a Comissão Europeia, a par de todas essas iniciativas, tem pensado um programa para contemplar os cuidadores informais e, em especial, estes familiares que estão no apoio aos cuidados dos seus familiares, dos seus entes queridos com cancro. Porque este impacto financeiro na perda de vencimento vai se refletir. Ele vai se reformar um dia e porque fez uma boa ação, porque foi cuidar do pai, da mãe, do filho, do neto, do tio, mas realmente teve um impacto. E temos de olhar para isto também como tem de ser uma meta, tem de ser também uma medida que tem de ser muito bem acarinhada. Em 2022 será criada então a rede europeia também de jovens sobreviventes de cancro, que há testemunhos fantásticos desta juventude, que lhes foi roubada alguma pela doença, mas que conseguiram recuperar. As sequelas, algumas ficaram, algumas lembranças menos boas ficaram, mas o futuro acompanhado vai-lhes permitir que se atenua ao longo do horizonte temporal que eles têm pela frente. Portanto, esta rede vai estabelecer a ligação não só entre estes jovens sobreviventes de cancro, mas também das suas famílias, dos cuidadores informais e dos cuidadores formais. Então, as metas. As metas são melhorar o acesso à informação, à compreensão sobre os fatores de risco e sobre os determinantes de saúde. É fundamental para melhorar os resultados em saúde, especialmente em doenças com a complexidade como tem o cancro. Este melhorar o acesso, temos de pensar nisto de uma forma abrangente. O grau de literacia faz muitas vezes que não se tomem boas decisões. O doente e que tenha dificuldade em dizer ao seu médico que quer uma segunda opinião. Portanto, nós temos de... é o empower do doente, não gosto de dizer o empoderamento do doente, mas é realmente muito importante. Melhorar o acesso a toda a informação. Disponibilizar informações e ferramentas necessárias para que estes utentes possam fazer escolhas mais saudáveis. E promover a cooperação entre serviços de saúde, serviços sociais e toda a comunidade. A sociedade civil tem de estar envolvida. E isto constitui uma parte importante do plano da luta contra o cancro. E quando falo em sociedade civil, quer dizer que todos nós temos um papel importante na sociedade enquanto cidadãos. E é um ato de cidadania ajudar quem precisa. Neste caso estamos a falar de cancro, estamos a falar em países que necessitam muitíssimo da nossa ajuda. Promover comportamentos saudáveis, explicando aos utentes ou aos doentes como podem viver e como podem viver de uma forma razoável e viver bem, mesmo depois de terem terminado a sua quimioterapia, depois de terem terminado o seu doente, o seu plano de todo o tratamento oncológico. E este é o papel que a equipa multidisciplinar, e aqui leia-se, todos estão envolvidos, todos os profissionais de saúde estão envolvidos.
Então, a Comissão Europeia, que não pode trabalhar sozinha, desenvolve em colaboração com organizações internacionais como a OMS, a OCDE, e desenvolve e colabora e desenvolve alguns programas sobre questões de saúde, incluindo o cancro. A Europa pode coletivamente fazer mais. Eu digo que pode fazer mais e pode fazer melhor. Numa União Europeia de Saúde forte, em que nós temos de estar envolvidos, o cancro deve tornar-se uma prioridade comum política, operacional e científica. Já é um problema que está na agenda política, tem de estar na agenda das nossas instituições e tem de estar na nossa própria agenda enquanto cidadãos deste país e enquanto cidadãos do mundo, porque nós vivemos numa era global. Tanto assim que conseguimos dar uma visão global do que se passa no mundo relativamente a taxas de incidência, taxas de mortalidade e também a nível de países, aqueles que têm maiores e que apresentam maiores fragilidades. É necessário inverter esta tendência crescente destes casos de cancro e assegurar um futuro mais saudável, mais equitativo, mais sustentável para todos, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O Plano Europeu de Luta contra o Cancro constitui então uma estratégia que oferece soluções específicas através destas 10 medidas, mas muito mais, que visam prevenir, garantir que os doentes oncológicos, aqueles que sobrevivem, as suas famílias, mesmo aquelas que se destruturam entretanto, os cuidadores formais ou informais, possam usufruir de uma elevada qualidade de vida. Este foi o propósito da criação deste plano. Os cuidados oncológicos deixaram de ser só da responsabilidade exclusiva do setor da saúde, já referi isso anteriormente, é uma responsabilidade de um país, de uma Europa e de um mundo, e individualmente de cada um de nós. Exigem empenho, participação de um vasto leque de setores e partes interessadas. Houve realmente aqui, com a pandemia, houve aqui uma união de esforços e de energias que era muito bom que não se perdesse, porque tivemos muitos players envolvidos, empresas não sendo ligadas à área da saúde, que nos ajudaram imenso a levar alguma coisa. Fala-se muito de quem está na linha da frente e os que estão em back-office. E os que fazem e que desenvolvem todos os procedimentos para que os que estão na linha da frente nada lhes falte para cuidar. Porque falamos nos EPIs, está na linha da frente o enfermeiro, o técnico, o assistente operacional e quem está na linha de trás, quem faz as compras, quem está no aprovisionamento, que luta diariamente para negociar o melhor preço e que nos entrega em tempo útil o material necessário. Portanto, nós tivemos realmente iniciativas fantásticas que era tão bom que não se perdessem após a pandemia. Bom, muito teríamos a falar sobre este assunto e eu estaria convosco e estarei convosco sempre que quiserem, no contexto deste fórum, em qualquer outro contexto mais alargado, em reuniões mais restritas, até em reuniões individuais com cada um de vós, se assim o entenderem. Estou disponível através do meu contacto de e-mail. A doutora Paula Mota tem também o meu contacto telefónico e, em alguns casos, se ela o entender, poderá disponibilizá-lo. Agradeço a atenção que vocês dispensaram, espero que tenha sido útil e que tenha pelo menos partilhado convosco. Não ensinei nada, com certeza, mas partilhei aquilo que, a meu ver, é importante para mim enquanto cidadã, para mim enquanto cidadão deste país e enquanto cidadão do mundo. Obrigada pela vossa atenção, continuação de um bom dia de trabalho.